Em seu próprio reino divino, Rodcourt lamentou a decisão que havia tomado há cerca de 3 anos. Conteúdo patrocinado. Essa decisão foi ter o Perseus Samejima Yuri reencarnado na família de Condes Legston. Foi imediatamente depois que a alma do Gungnir, Kaido Kanata, foi quebrada por Vandaliel. Foi a época em que Rodcourt ficou significativamente mais cauteloso com Vandaliel. Mas 3 dos indivíduos reencarnados, incluindo Perseus, se recusaram a lutar contra Vandaliel, dizendo que não queriam nada com ele. E assim, Rodcourt os reencarnou em ambientes onde provavelmente um dia seriam forçados a enfrentar Vandaliel, querendo ou não. A decisão não deveria ter sido incorreta na época. Rodcourt murmurou para si mesmo. Vandaliel já havia adquirido a habilidade mágica do espírito morto na época, mas não havia adquirido o trabalho de guia e, embora o sangue do rei demônio residisse em seu corpo, ele nunca o havia ativado. Ou pelo menos, Rodcourt não havia sido ciente de que ele tinha. E porque Vandaliel pensou na nação do escudo Mirg e no Império Amid que a governava como ameaças na época, ele sempre esteve vigilante contra eles. Mas nunca fez nenhum movimento nas nações inimigas. Foi por isso que Rodcourt previu que haveria tempo antes que Perseus e os outros tivessem que enfrentar Vandaliel, pelo menos o suficiente para se desenvolver até certo ponto. Pelo menos o suficiente para se tornarem adultos ou adolescentes no mínimo. Para proteger as mentes dos indivíduos reencarnados, Rodcourt fez com que suas memórias e personalidades não retornassem até 5 ou 6 anos após sua reencarnação. Pode-se supor que uma das razões pelas quais Vandaliel ganhou força em um ritmo anormal foi porque essa salvaguarda foi removida por algum motivo, resultando em ele recuperando suas memórias e personalidade imediatamente após nascer e em seguida, ganhando força por conta própria para sobreviver. Rodcourt adivinhou que essa vantagem foi o que lhe permitiu derrotar Gungnir e destruir sua alma aos 7 anos de idade. Ao mesmo tempo, ele também adivinhou que esse desenvolvimento não continuaria por muito mais tempo. As raças de Lambda eram muito superiores aos humanos da Terra e da origem em habilidade física e força de luta, mas sempre encontravam barreiras em seu processo de desenvolvimento. Mesmo Vandaliel, que nasceu como uma das raças de vida, um Dhampir, não deveria ter sido uma exceção a isso. Mas menos de 3 anos depois disso, ele se desenvolveu tanto que foi capaz de esmagar os membros das 15 espadas quebradoras do mal, que estão entre os humanos mais fortes de Lambda. Tinha um elfo e meio-elfo também, certo? Disse Aran. Elfos e anões contam como humanos naquele mundo, apontou Izumi. Mais importante, o que vamos fazer? Sobre Samejima, Sarua. Nesse ritmo, ele será levado para Taloshein em breve. Rodcourt permaneceu em silêncio. E pensar que o desenvolvimento de Vandaliel não parou, na verdade, ele se acelerou, desafiando as expectativas de Rodcourt. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, ter Perseu reencarnado na família de Condes Legston, com quem Vandaliel tinha ligações, só poderia ser considerado um erro. Se Perseu se reencarnasse na família do Marechal que havia enviado o exército de expedição da nação do escudo Mirg para Taloshein, filho de um pai que havia perdido seu irmão mais novo e a reputação de sua família com o fracasso da expedição, ele não sentiria desejo de lutar contra Vandaliel quando ele se tornar um adulto. Isso é provavelmente o que você estava pensando, mas acho que você deveria ter pensado mais sobre as circunstâncias que os humanos enfrentam, suspirou o oráculo. Indoukou é que se juntou a Aran e Izumi para se tornar os espíritos familiares de Rodcourt. O ódio de Cecil Legston e do resto da família de Condes Legston por Vandaliel era muito menor do que Rodcourt imaginara. Não que eles não tivessem nenhum ódio, mas a maior parte era dirigida aos comandantes do exército da expedição que fizeram a expedição acontecer e ao traidor imundo que tinha conexões com os vampiros de raça pura, Ar-Malvid, e foi o governo do Império Amid que não deteve aquele traidor. Na época as informações sobre Vandaliel eram ainda mais limitadas do que agora, e a família Legston só sabia dele como algo terrível que assombra o outro lado da Cordilheira Bondar. Essa foi uma das razões. Mas seus sentimentos negativos foram direcionados ao Império Amid, com quem já haviam se sentido descontentes para começar, e Ar-Malvid, cuja existência eles claramente sabiam. Isso foi o mesmo depois que Vandaliel fez contato com eles e os encontrou cara a cara. Cesare, que se presumia estar morto, havia se tornado morto-vivo e agora estava na importante posição do que era essencialmente um primeiro-ministro. E o terceiro filho da família Kurt havia sobrevivido,
tornando-se um dos vassalos importantes de Vandaliel. Cecil e Alçard tinham emoções complicadas em relação a essas verdades. Aran examinou e analisou os registros e sua conclusão foi que suas emoções em relação a Vandaliel eram de que eles queriam agradecê-lo, mas não tinham certeza se era apropriado fazê-lo. Teria sido normal para a família Legston, não quase qualquer família comum no mundo, levantar suas vozes com raiva pelo fato de seus parentes terem sido transformados em mortos-vivos e chorar pelo fato de seu descanso pós-morte pacífico ter acontecido. Sido perturbado. Era o que Rodcourt esperava. Mas o Undiá de Cesare não parecia diferente de quando ele estava vivo, exceto por seu rosto pálido e olhos mortos. Ele possuía quase todas as suas memórias e conhecimento, e apareceu diante de seu pai e irmão mais velho parecendo muito mais contente do que quando estava vivo. Parecia que isso fez com que a família Legston questionasse muito tudo o que eles sabiam sobre os mortos-vivos que era considerado de conhecimento comum. Como resultado de várias discussões depois disso, foi secretamente confirmado que eles desertariam para Talochein. Claro, eles levariam Sarua com eles. Dependendo de como interpretamos isso pode se tornar uma grande chance de matar Vandaliel. Samejima, Sarua se infiltrará com sucesso em Talochein e será um membro da família de um vassalo importante. Ninguém vai suspeitar dele. A coleta de informações também será tranquila de agora em diante. Você não está pensando em nada nesse sentido, está? Izumi perguntou a Rodcourt com os olhos semicerrados. Isso é impossível, acrescentou ela, antes que Rodcourt pudesse responder. Você nem precisa pedir o cálculo de Aran e o oráculo de Koya para saber disso. Você sabe, nós, Bravers, não temos experiência em investigações secretas de longo prazo. Excluindo Murakami e seus amigos, claro. Em Origin, os Bravers originalmente eram uma organização que realizava missões de resgate em desastres e acidentes. Com o extermínio de um morto-vivo que apareceu em um laboratório de pesquisa secreto de uma certa nação militar, Vandaliel, eles começaram a lutar contra terroristas e grupos armados também, mas as investigações criminais comuns foram realizadas pelas agências de aplicação da Lei das Nações. Assim, Sarua não tinha as habilidades necessárias para atuar como agente secreto por anos a fio. As habilidades que ele recebeu de Rodcourt também não seriam de uso direto para esse propósito. Parece que ele esqueceu suas memórias e personalidade de suas vidas anteriores, então ele é um bebê comum, mas, uma vez que ele as recupere, suspeitarão dele imediatamente, disse Izumi. As origens de Vandaliel foram tornadas públicas em Talochein. Se Sarua agisse de maneira muito estranha, certamente seria questionado. Vou perguntar só para ter certeza, mas você não pode fazer nada a respeito? Você é um deus, não é? Disse Koya. Por fim, Rodcourt falou. É impossível. Não, a menos que eu use um método extremo e irreversível, como descer sobre o mundo de Lambda com a determinação de usar cada grama do poder que armazenei, entrando na cidade da nação Escudo Mirg e liberando a alma de Perseus de seu corpo para recuperar isto. Isso é algo que um monstro espacial faria, não um deus. E você disse, solte, mas não quer dizer que vai simplesmente matá-lo? Disse Koya. Sua alma não será quebrada, então haverá um futuro para ele. Claro. Isso só aconteceria se eu não fosse destruído. As opções disponíveis para mim são limitadas porque sou um deus, disse Rodcourt. Às vezes, especialmente em mundos como a Terra e a Origem, onde a existência de deuses não foi esclarecida, os humanos negavam a existência de quaisquer deuses, pensando que as coisas irracionais que aconteciam diante de seus olhos não seriam permitidas se os deuses existissem. Mas o oposto era verdadeiro. Era porque os deuses existiam que as coisas irracionais podiam acontecer. Era assim mesmo. Suas memórias, personalidade e poder de suas vidas anteriores retornaram temporariamente quando ele conheceu Ledion e ouviu o nome de Vandaliel, mas ele os esqueceu novamente. Seus valores de atributo também retornaram aos de uma criança. Portanto, não posso oferecer nenhuma ajuda a ele daqui, disse Rodcourt. Normalmente, o corpo não seria capaz de lidar com isso até ter pelo menos 5 anos de idade. Então ele teria sorte apenas por ter voltado ao normal sem nenhum dano duradouro. Parecia que ele havia se tornado descuidado ao repetir o processo de reencarnação. Esse incidente ensinou isso a Rodcourt. Ele seria mais cuidadoso de agora em diante. Vandaliel é capaz de guiar as almas para fora do meu sistema, para o sistema de vida. Como um bebê comum cuja mente não voltou,
A alma de Perseu certamente será conduzida ao sistema de vida, disse Rodcourt. E uma vez que sua mente retornasse, o fato de que ele era um indivíduo reencarnado seria rapidamente descoberto. Desnecessário dizer que seria impossível para os outros indivíduos reencarnados resgatá-lo depois disso. Os outros dois que reencarnaram ao mesmo tempo que Perseu eram bebês como ele. A Rodcourt não podia enviar mensagens divinas para eles. Asagi e seus companheiros reencarnaram no lado do continente do reino de Orbaume, então não parecia fisicamente possível para eles alcançá-lo a tempo, o país e depois sequestrar o filho mais velho de uma família de condes. A família Legston era ainda mais desconhecida para Asagi e seus companheiros do que Vandaliel, não passavam de habitantes de uma nação inimiga. Era questionável se eles seriam capazes de conversar com a família Legston, quanto mais convencê-los. Quanto ao Noah, Mal já havia feito seus preparativos para deixar o continente Bangaia e aguardava a partida de seu navio. Não adiantava nem tentar os grupos de Murakami e Kanako, embora cada grupo tivesse suas próprias razões para isso. Assim não há nada que eu possa fazer, concluiu Rodcourt, desistindo de Perseu. Havia uma pequena esperança. Perseu pode não ser guiado antes de recuperar suas memórias e poder, ou pode morrer em um infeliz incidente antes de ser guiado. Em tais circunstâncias, Rodcourt seria capaz de estender a mão e salvá-lo de alguma forma. Enquanto nada disso acontecesse, Rodcourt não tinha escolha a não ser tratar Perseus como uma amostra preciosa. Ao contrário de Minuma Itomi, que era uma das personalidades de Legion, nenhum dos deuses de Lambda colocou as mãos nele. Ele ainda seria guiado? Se ele fosse, ele ainda seria capaz de usar a habilidade de trapaça dada a ele por Rodcourt, apesar de pertencer ao sistema de círculo de reencarnação de vida? Perseu foi um sujeito experimental para investigar essas questões. Conteúdo patrocinado. Rodcourt era um deus que governava a reencarnação, encarregado de manter e administrar um sistema harmonioso. Foi por isso que ele não levou em consideração as emoções e circunstâncias humanas como Koi havia sugerido. Para ele, os humanos nada mais eram do que recursos que forneciam almas para passar pela esteira rolante que era seu sistema de círculo de reencarnação. Rodcourt continuou a existir assim muito antes de os primeiros organismos nascerem na Terra. Mesmo sem perceber, ele havia se tornado um deus para quem era normal ignorar as emoções da natureza, humanos e outros deuses além dele. Mesmo agora, ele estava ciente de que Aran e seus outros espíritos familiares estavam descontentes com sua decisão, mas ele não reconsiderou seus pensamentos. A única coisa que Aran e os outros podiam fazer agora era rezar para que as almas de seus companheiros não fossem quebradas. Vandaliel voou pelo céu noturno sobre a capital real da nação do escudo Mirg com Flight, segurando um mapa em uma das mãos. Ele havia se coberto completamente com um pano preto por precaução, mas estava usando o Blind Spot, o feitiço Dark King Magic que apagou quase completamente sua presença, então era improvável que ele fosse notado. Embora os espíritos dentro da capital real sempre se reunissem para Vandaliel sempre que ele vinha aqui, então se houvesse um espírita na cidade, eles notariam algo anormal. Bem, não havia como esconder isso, então não poderia ser ajudado. Vou fugir no caso improvável de alguém interferir, e só preciso cumprir meu objetivo e depois ir para casa. Se ele estivesse cercado por guardas ou parado por aventureiros, ele só precisava correr, ele era forte o suficiente para fazer isso. Sabendo disso, ele olhou para a paisagem urbana abaixo dele, ficando sério. De fato, não havia nada que causasse uma reação do sentido de perigo de Vandaliel, feitiço de morte. Bem, ter excesso de confiança não é bom, então fiz tudo o que pude. Ele montou golems de vigilância e mortos-vivos ao redor das casas da família Legston e seus parentes para observar qualquer movimento suspeito. Ele perguntou aos espíritos se havia forças inimigas poderosas como as 15 espadas destruidoras do mal e a deserção da família de condes Legston e seus parentes já estava completa. Eles entraram na carruagem de Sam, então Vandaliel equipou Sam com a técnica de ligação de grupo, então Legion usou o teletransporte para trazê-los para Talosheim. Depois disso Vandaliel voltou aqui mais uma vez com o teletransporte da Legião. Nenhuma das coisas que preocupavam Cesare e Kerr havia acontecido. Eles provavelmente estavam dando uma explicação detalhada de Talosheim para a família Legston agora. Pensando nisso, Saruakun congelou e olhou para mim. Eu sou realmente tão assustador?
Vandaliel se perguntou, tocando o próprio rosto ao se lembrar de Cesare e do jovem sobrinho de Kurt. A razão para o comportamento estranho de Sarua era que ele havia recuperado suas memórias e personalidade mais uma vez e tornou-se incapaz de se mover quando percebeu que Vandaliel o encarava. Mas Vandaliel ainda não havia notado que Sarua era um indivíduo reencarnado. Ele nem esperava que tal coisa fosse possível. Isso porque ele assumiu que mesmo Rodcourt não seria tão estúpido. Como ele não sabia da situação do lado de Rodcourt e também não estava particularmente ciente de que havia ganhado força em uma velocidade extremamente anormal. Essa era uma suposição natural a se fazer. Um indivíduo reencarnado renascido em uma família nobre da nação do escudo Mirg, um envolvido com seu exército, poderia ser morto antes mesmo de ter idade suficiente para ser autoconsciente. Foi por isso que nem Vandaliel nem Minuma e Tome de Ledion suspeitaram de Sarua. Agora a mansão do Conde Palpape é. Vandaliel seguiu o caminho que deveria seguir, olhando para o mapa desenhado para ele por Cecil Legston. De acordo com as informações que recebeu dele e de Alsard, Thomas Palpape havia colocado sua família em uma segunda residência sob o pretexto de receber tratamento médico, e deveria haver apenas alguns servos e guardas na mansão agora. É muito útil que sua família não esteja na mansão. É porque a reencarnação da mamãe está à vista que tenho que me livrar dele. Vandaliel teve que reduzir a zero a chance de Palpape conspirar para matar sua mãe pela segunda vez. Era por isso que ele tinha que matá-lo agora, enquanto ainda podia. Com esses pensamentos em mente, Vandaliel olhou para a mansão à sua frente e notou algo estranho. Os espíritos clamavam, dizendo-lhe que era perigoso, e ele também podia sentir uma presença extraordinária dentro da mansão. Mas a reação de Danger Sense, Def, foi fraca. Por quê? Existe um inimigo realmente forte que eu conheço por dentro? Vandaliel pensou duvidosamente enquanto mudava a forma da parede da mansão com a Golem Creation Skill e se esgueirava para dentro. Quando Thomas Palpape confiou seus pertences e sua vida a um velho, ele fez uma expressão que era como se estivesse segurando uma profunda tristeza. Não faça essa cara, velho. É só para garantir, para uma situação muito improvável, disse Thomas. Mas a expressão no rosto do velho, o mordomo que servia a família Palpape desde que Thomas era um menino, não mudou. Bokshan, por que não reunir todos os cavaleiros que servem a sua família agora? Todas as forças que podem ser reunidas da Guilda dos Aventureiros. Não, você não deveria fugir para o Palácio Real? Disse o mordomo. Não posso fazer isso, meu velho, disse Thomas. Mas o velho não parava de falar. Você é alguém que é absolutamente necessário para a nação do escudo Mirg agora. Não importa quais sejam as circunstâncias que você não pode contar a este velho. Sua Majestade, o rei, não deve recusá-lo. Ele deve fazer tudo ao seu alcance para ajudá-lo. As palavras do velho estavam quase corretas. Thomas era alguém necessário para reconstruir o exército da nação do escudo, e ele era o mais capaz entre as pessoas das famílias militares dos condes. O rei da nação escudo Mirg faria quase qualquer coisa para protegê-lo. O velho estava confiante de que mesmo que Thomas tivesse manchado as mãos com atos criminosos, o rei o encobriria. E se as circunstâncias que Thomas enfrentou foram suficientes para um rei abandonar um homem que era essencial para sua nação, nação escudo servil, o mordomo teria tomado conhecimento de tais circunstâncias, não importa o quão bem Thomas as tivesse escondido. Já que não era esse o caso, Thomas deveria conseguir passar agarrando-se a sua majestade o rei. É verdade que isso se tornaria uma grande dívida para com a família real, e como resultado as coisas podem se tornar difíceis no futuro. Mas tudo valeria a pena se isso significasse que você continuaria vivo, Bokshan, insistiu o administrador. Mas a resposta de Thomas não mudou. Velho, eu não posso fazer isso. Isso significaria expor sua majestade o rei, e todo o palácio real, ao perigo, disse ele. O velho ficou surpreso com essa resposta. E então ele sentiu um palpite. O mestre a quem ele serviu ultrapassou uma linha que não deveria. Ele havia pisado no rabo de um ser que não deveria ter incomodado. Como? Como isso pode ser? Bokshan, este velho está cheio de remorsos, disse o administrador. Não diga mais nada, velho. Se você não pode confirmar que estou vivo amanhã, siga o que está escrito neste testamento e cuide de minhas esposas e filhos, disse Thomas. Se eu ainda estiver vivo amanhã, queime o testamento e continue me servindo como você fez até ontem. Como quiser, disse o velho enquanto pegava o testamento de Thomas, e então ele saiu da sala.
Conteúdo patrocinado. Quando os passos do velho já não podiam ser ouvidos, outra voz falou. É como se você estivesse se despedindo desta vida, Arasama. É assim que você confia em nós? A voz falou em um tom áspero que era impensável para Thomas, que era um conde. Normalmente, uma pessoa tão insolente seria repreendida na hora. Mas Thomas não levantou a voz ao responder. Eu confio em você, disse ele. É porque confio em você que lhe paguei uma grande quantia em dinheiro para me proteger, sem passar pela guilda dos aventureiros, mantendo sua existência em segredo do velho e de minhas esposas. O dono da voz desfez seu feitiço de magia espiritual e se revelou. Ele foi uma das pessoas que enviaram uma carta a Thomas cerca de 10 dias atrás. Eles se ofereceram para proteger Thomas de Vandaliel em troca de uma grande quantia em dinheiro e mantendo sua existência em segredo. E Thomas aproveitou essa chance como sua última esperança. E foram vocês que disseram que algo está chegando hoje. Você até me disse para enviar os servos e cavaleiros para fora da mansão até então, disse Thomas. Não é como se eu tivesse esquecido. Ainda estou sóbrio hoje, veja, disse o outro homem. É apenas consideração mandar embora os criados e os filhotes que só iriam atrapalhar, não é? Mesmo nós não poderíamos vencer protegendo mais pessoas além de você. Mas, você não poderia ter feito todos irem embora? Não havia um único servo deixado dentro da mansão. Mas ainda havia cerca de 10 cavaleiros que serviam à família Palpape. Thomas havia enviado vários deles para fora da mansão para proteger o mordomo, mas o resto deles não havia deixado a mansão, recusando-se obstinadamente a obedecer até mesmo às ordens de Thomas. Isso realmente não é porque eu não confio em vocês, mas porque eles são cavaleiros, eles não podem deixar este lugar, disse Thomas. Mesmo se ele explicasse a eles que eles poderiam morrer, deixar seu mestre sozinho porque eles valorizavam suas próprias vidas seria mais problemático para os cavaleiros. Acho que um cão vivo é melhor do que um leão morto, mas suponho que o negócio de aventureiro seja diferente de ser um cavaleiro, disse o outro homem. Os cavaleiros eram definidos por sua honra. As refeições de suas famílias e seu status social eram proporcionados por essa honra. Assim, os cavaleiros que serviam a Thomas, o marechal que estava construindo o exército da nação, não podiam sair de seu lado. Mais importante, ele realmente vai vir? Perguntou Thomas. Pouco tempo atrás, um homem apareceu no escritório de Thomas e deu um aviso, não sei o que é, mas definitivamente está vindo para cá. Provavelmente é do Dhampir que você tem medo, Dana. Sim, não é algo tão pouco confiável quanto um instinto. Os espíritos estão murchando. Ninguém notaria além dos usuários de espírito que são tão habilidosos quanto eu, mas, parece que você fez de alguém terrível um inimigo, o homem disse. Thomas deu um sorriso amargo. Alguém realmente terrível. Se ele soubesse disso há 10 anos, teria cortado os laços com os vampiros de raça pura e tentado apoiar Vandaliel. Se ele tivesse feito isso, talvez a independência da nação do escudo Mirg fosse apenas um pequeno problema. Agora que Thomas pensou sobre isso, não ter feito isso pode ter sido o maior dos erros que levaram à situação atual. Ele entrou na mansão. Ele está habilmente colocando seus leais cavaleiros para dormir e vindo para cá agora mesmo, o homem disse. Ao ouvir essas palavras, Thomas levantou-se de sua cadeira e afastou as ilusões impossíveis em sua mente. Uma mão suada e nervosa agarrou o cabo da espada em sua cintura. A espada era um item mágico de alta classe, digno do chefe de uma família de condes que controlava o exército da nação. Era um item de primeira classe entre as espadas mágicas abaixo da classe lendária que atualmente poderia ser criada por humanos. Mas mesmo essa arma e a habilidade de luta de Thomas não davam paz de espírito contra o inimigo que se aproximava agora. Onde estão os outros 4 de vocês? Thomas perguntou ao homem. Um está escondido e focado inteiramente em defender você. Os outros 3 estão um pouco mais afastados, como parte de uma estratégia para derrotar o inimigo. E eu estou esperando aqui com vocês, me expondo para chamar a atenção dele, disse o homem. Essas palavras proporcionaram muito mais alívio a Thomas do que sua arma. As 5 pessoas mais poderosas do continente Bangaia estavam com ele. Agora que você se acalmou, ele está aqui, disse o homem. Antes mesmo de terminar de falar, a porta se abriu sem avisar. Um garoto Dhampir branco entrou silenciosamente na sala. A mente de Thomas congelou em resposta ao fato de que Vandaliel havia chegado sem nenhuma introdução além das breves palavras do homem. Enquanto isso, o menino Dhampir,
Vandaliel olhou de Thomas para o outro homem em confusão. Vou perguntar só para ter certeza. Entre a pessoa com aparência de nobre militar e a pessoa com corpo bonito e moicano, qual de vocês é o Conde Thomas Palpape? Ele perguntou. Espere um segundo, não há como alguém como eu ser um nobre. E o que quer dizer com corpo bonito? Protestou o homem. O homem de pele escura com um moicano e roupas de couro com decorações afiadas e de aparência agressiva. Vandaliel olhou fixamente para ele. Eu pensei que poderia ser possível, disse ele. Ele achava que se houvesse um imperador como ele, era possível que um homem com um corpo bonito e o senso de moda de um punk dos anos 90 pudesse ser um nobre. Não, não tem jeito. Nunca vi nem mesmo o mais estúpido e inútil dos nobres ter penteados como o meu, disse o homem. A mente de Thomas reiniciou e ele interrompeu as palavras do homem, um membro do grupo de aventureiros da classe S conhecido como Tempestade da Tirania, o usuário de espírito chamado Dalton. Dalton Kun, mantenha suas piadas com moderação. Embora eu suponha que para alguém tão forte quanto você bater papo com o inimigo seja algo como uma saudação, murmurou ele, olhando mais uma vez para Vandaliel. As características especiais de Vandaliel combinavam com a descrição dada pelo aventureiro de 7 anos atrás. Ele era pequeno para sua idade, e seu tamanho junto com a palidez de sua pele o faziam parecer frágil. Mas se alguém olhasse além do fato de que sua presença era tão fraca que parecia que ele iria desaparecer com um piscar de olhos e o fato de que ele era tão inexpressivo quanto uma boneca, eles viriam que a falta de abertura em seus movimentos era anormal. Ficou claro que ele possuía habilidades relacionadas ao combate de alto nível. Eu sou o marechal da nação do escudo Mirg, Ar Thomas Palpape, disse Thomas. Então você é o rei Gol Vandaliel? Sim, eu sou o Gol Imperor. Agora, entretanto, Vandaliel disse, engolindo sua saliva e olhando para Thomas. Além de ser um pouco mais bem caracterizado do que a maioria, Thomas parecia ser um nobre militar comum. Ele era bastante habilidoso, mas parecia que Vandaliel seria capaz de espancá-lo até a morte facilmente, mesmo sem usar os fragmentos do Rei Demônio, ou mesmo qualquer magia. A reação de Danger Sense, Def também foi bastante monótona. Essa era a grande diferença entre as primeiras impressões que Vandaliel e Thomas tinham um do outro. Então, por que você está aqui, Dalton-san? As outras pessoas da Tempestade da Tirania também estão aqui? Perguntou Vandaliel. Claro, eles estão me protegendo. Protegendo este velho, disse Dalton, interrompendo Thomas. Aliás, sou o único que está neste país agora. Thomas olhou para Dalton, assustado. Dalton não percebeu isso e continuou falando. A propósito, sou um elfo negro, não um humano de pele escura. Olhe, ele disse, removendo um item mágico que o disfarçava e revelando suas orelhas longas e finas. Thomas cambaleou para trás em estado de choque, mas nem Dalton nem Vandaliel sequer olharam para ele. Ah, então você era um elfo negro afinal. A propósito, esse penteado e essa moda também são para o seu disfarce? Perguntou Vandaliel. Não, são apenas gostos meus, mas são antiquados? Os anciãos da minha aldeia escondida me disseram que esta era a última moda de sua própria geração, disse Dalton. Vandaliel imaginou uma vila escondida que provavelmente estava cheia de elfos negros com moicanos na época. Fico feliz que mamãe não foi influenciada por isso, ele murmurou. Deixando isso de lado, por que você estava fazendo algo assim? Foi para fazer contato comigo? Ele perguntou a Dalton. Valendo-se de Thomas Palpape, o responsável pela morte da mãe de Vandaliel, para fazer contato com Vandaliel. Naturalmente, este era um plano pensado tanto pelo imperador Marshuk-Zaro do Império Amid quanto pelo vampiro de raça pura Birkini. Conteúdo patrocinado. Mas nenhum deles havia executado este plano. Uma das razões para isso era porque era muito questionável se Thomas Palpape seria útil como isca em seu estado atual. Mas o maior motivo foi porque os objetivos de Marshuk-Zaro e Birkini podem ser resumidos como querer apagar suas relações hostis com Vandaliel. Eles temiam ser vistos como inimigos apenas por fazerem contato com Vandaliel quando ele viesse matar Thomas. Colocar a mão em Thomas pode ser considerado uma interferência na vingança de Vandaliel e ter o efeito oposto ao pretendido. E como nem mesmo as 15 espadas destruidoras do mal eram confiáveis para lidar com Vandaliel, Marshuk-Zaro escolheu um método mais confiável. Quanto a Birkini, havia uma grande chance de que Vandaliel simplesmente enterrasse seus auxiliares próximos, aqueles equivalentes aos 5 cães, de Ternessia se os despachasse.
Assim, ele havia decidido que essa era uma maneira ruim de tentar aplacar e aproveitar Vandaliel. Os únicos que executaram esse plano foram a Tempestade da Tirania. No entanto, a forma como executaram o plano era estranha se o objetivo fosse simplesmente conhecer Vandaliel. Não, não é bem isso. A verdade é que estamos fazendo todos os tipos de coisas agora para que possamos cruzar a Cordilheira Bondar para vê-lo. Mas estamos com medo de que, se movermos demais nossos ativos como os fundos em nossas contas da guilda, caras problemáticos irão nos pegar, disse Dalton. Então, secretamente enviamos este pedido a este conde para que ele forneça o dinheiro. E então foi quando você apareceu esta noite. Dalton e seus companheiros tinham um número considerável de conexões, mas não tinham uma rede de inteligência própria. Assim, na situação atual em que eles não estavam em contato com deuses como Farmão Gold, sua capacidade de coletar informações era inferior à de Marshuzaro. No entanto, eles sabiam que Thomas estava profundamente envolvido no incidente em que a mãe de Vandaliel Darcia foi morta. Embora eles nunca tivessem encontrado evidências sólidas, eles também tinham certeza de que ele estava envolvido com os vampiros de raça pura que também adoravam um deus maligno. Foi por isso que eles realizaram essa fraude, fazendo parecer que a presença de Vandaliel estava à espreita, fazendo parecer que eles sabiam das coisas. Bem, houve o fato de que os espíritos por aqui estão se movendo estranhamente esses dias, e Schneider e Lissana aparentemente viram você em seus sonhos. Então pensamos que algo provavelmente iria acontecer, mas é quase uma completa coincidência que nós poderíamos nos encontrar hoje à noite, continuou Dalton. A propósito, aconteceu algo em relação à deusa ultimamente? Eu nunca fui capaz de adquirir a habilidade de descida do espírito familiar, mas de repente adquiri sem aviso. Thomas estava ouvindo essa conversa se desenrolar em confusão, pensando que era parte do próximo plano, mas ele interrompeu Dalton agora. Espere. Seu bastardo, o que você está dizendo? Ele gritou. Dalton fez uma careta. Simplificando, somos seguidores de vida, e eu sou um Dark Elf, um membro da mesma raça que a mãe desse cara, aquele que você matou. Nós enganamos você. Isso é uma lembrança agradável o suficiente para você levar para a vida após a morte, certo? Acabei de lhe contar coisas ultrasecretas que poucas pessoas sabem, como o imperador e seus assessores próximos. Vá, vê seus bastardos. Você me enganou? Thomas gritou de raiva, desembainhando sua espada. Bem sim, Dalton disse levemente, nem mesmo assumindo uma postura de luta. Então o que você vai fazer? Não pretendo atrapalhar você. Devo me desfazer dele para você? Perguntou a Vandaliel, que não mostrava nenhuma intenção de matar ou raiva, apesar de ter vindo aqui para se vingar. Naquele momento, o rosto de Thomas endureceu não com raiva, mas com medo. Ele se lembrou de que sua espada mágica desembainhada e sua própria força de luta não ofereciam proteção contra esse inimigo. Aceito com gratidão seus pensamentos gentis, disse Vandaliel a Dalton, e então olhou para Thomas com olhos que estavam cheios de nada. Thomas estava decidido a enfrentar a morte, mas ela se desfez naquele momento. A tempestade da tirania, em quem ele confiava como seus aliados mais poderosos, acabou sendo uma reunião de seguidores de vida e membros das raças de vida, e eles o enganaram desde o início. O choque de saber disso foi grande demais para ele. E agora que sua esperança havia desaparecido, a mente de Thomas havia perdido o apoio necessário para enfrentar seu próprio fim. Espere. É verdade que sou uma das causas da morte de sua mãe. Eu admito. Thomas gritou. Havia algo por trás dos olhos de pântano sem fundo de Vandaliel, olhando para Thomas. A mão que segurava sua espada tremia de medo. Mas nesta nação no Império Amid e em todas as suas nações vassalas, ter filhos com vampiros é considerado um crime. Já faz centenas de anos, desde a fundação do Império. Sua mãe deveria saber disso. Ela provavelmente fez. Nunca confirmei com ela, mas acho que ela sabia, disse Vandaliel. Enquanto isso, ele estava fazendo uma escolha das decorações que Thomas estava usando. A fivela do cinto? Abotoaduras? Não, vou levar aquele anel que tem o brasão da família dele. Em outras palavras, meu pai e minha mãe são criminosos nesta nação. Do ponto de vista desta nação, minha mãe sendo queimada na fogueira nada mais foi do que o julgamento. O que significa que meu ódio é injustificado. Afinal, estou me vingando de meus pais que deliberadamente infringiram uma lei que existe desde a fundação da nação, disse Vandaliel. O rosto de Thomas relaxou por um momento. E está certo, então. Então, Arpalpap,
como alguém que tem feito acordos com vampiros que adoram um deus maligno. A quem você pedirá para impedir esse vampiro de realizar sua vingança injustificada? O rosto de Thomas endureceu mais uma vez. No final das contas, o que determina o que é branco e o que é preto neste mundo é o poder, a autoridade dos reis e nobres, a vontade do povo, a violência que os sobrepõe. Se o ódio é justificado ou não, se há poder suficiente para eliminar aqueles que se opõem a ele e o praticam usando a força, então isso é o suficiente. Sendo assim, meu ódio injustificado é tão válido quanto a forma como vocês oprimiram os vampiros e as outras raças criadas por vida, disse Vandaliel, aproximando-se de Thomas um passo de cada vez, como se para atormentá-lo. A propósito, você não vai convocar ninguém para se opor a mim? Thomas sentiu um profundo desespero. Ele sabia que não havia ninguém que pudesse parar Vandaliel. Sua própria força nem precisava ser mencionada, e ele não sabia se seus cavaleiros restantes ainda estavam vivos. Ele lançou um olhar inconsciente na direção de Dalton. Dalton deu uma risada desdenhosa. Você queria algo deste Dark F. Arodana? Você mesmo é um traidor da nação que estava fazendo acordos com vampiros adorando um deus maligno, não é? De acordo com a sua lei, isso é outro crime digno de decapitação, queima na fogueira ou enforcamento, sabe? Pelo bem da nação, desta nação, engoli aquela pílula amarga e ainda assim tive que permanecer de pé. Thomas gritou. Quer dizer, não é que eu realmente me importe com o que acontece com esta nação, disse Vandaliel. Assustado com a voz de Vandaliel, Thomas voltou a olhar para a frente, no momento em que um número incontável de insetos e galhos de plantas emergiam de dentro. Para dizer a verdade, não estou interessado em seus motivos e por que você fez essas coisas, disse Vandaliel. Porque não importa o que sejam, meu ódio e medo não vão desaparecer. Quando Thomas ouviu o ranger de mandíbulas de insetos e viu uma mulher com galhos emergindo de suas costas, ele percebeu que este era o fim para ele. Não importa o que ele dissesse. Mas mesmo entendendo, sua boca não parava de falar. O único envolvido no incidente em que sua mãe foi morta sou eu. Minha família, meus servos e meus cavaleiros não estão envolvidos. Eles não sabem de nada então. Mais importante, você não vai usar essa espada? Perguntou Vandaliel. Se estiver, não me importo de esperar. Thomas lembrou-se de que ainda segurava a espada. Tomado por um impulso ao qual não resistiu, ativou as habilidades marciais e brandiu a espada contra Vandaliel. Reação rápida. Flash instantâneo. Seus passos nunca foram tão ágeis, sua espada nunca pareceu tão rápida em toda a sua vida como agora. No entanto, foi um movimento terrivelmente lento em comparação com a carga de um Lorde Arquidemonil de nível 12. Vandaliel desviou sem esforço a espada mágica de Thomas com suas garras, fazendo-a voar para longe. O vazio encheu os olhos de Thomas. Agora, por favor, coma tudo menos a mão direita dele, ordenou Vandaliel. Os monstros insetos, incluindo os galhos de Pet e Aizen, inundaram em direção a Thomas. Seus gritos moribundos foram rapidamente abafados pelo som de sua alimentação. E quando a alma de Thomas emergiu, Vandaliel agarrou-a, quebrou-a e devorou-a. Eu não dou a mínima para o que acontece com sua família e vassalos, ele murmurou. Ele ficou brevemente embriagado com o sabor que encheu sua boca enquanto devorava a alma de Thomas e a sensação refrescante de ter se vingado de mais um inimigo. Thomas Palpape tinha sido um conde, mas ainda um mero humano. Era algo na mente de Vandaliel que o fazia sentir que sua alma era mais deliciosa do que a de um espírito familiar. Afinal, dizia-se que o sentido do paladar era afetado pelo estado mental atual. Mas isso não significa que eu queria matar meus inimigos devorando-os? Isso pode ser um pensamento perigoso. Serei mais cuidadoso da próxima vez, pensou Vandaliel enquanto saboreava o sabor da alma de Thomas. Meu nível aumentou também. Conteúdo patrocinado. Pet segurava a mão direita de Thomas na boca, oferecendo-a a Vandaliel. Giza-a. Obrigado, disse Vandaliel. Naquele momento Dalton, que estava calmo até a morte de Thomas, mas agora estava um pouco abalado com o comportamento nada infantil de Vandaliel e a maneira como ele havia matado Thomas, o chamou. Eu poderia ter um momento? Eu gostaria de falar sobre o que vai acontecer daqui para frente. Dalton ouviu algumas coisas do furioso deus dragão Luvesfol, a quem ele e seu grupo haviam selado parcialmente, e do heróico deus Farmaungold. Mas Luvesfol havia experimentado apenas uma única batalha com Vandaliel na qual os pântanos haviam sido tirados dele, e Farmaun também não sabia os detalhes do que Vandaliel era capaz.
Mas havia várias coisas que Dalton precisava conversar e decidir com Vandaliel, o que era mais importante do que fazer perguntas sobre cada coisa que ele acabará de presenciar. Nós realmente não podemos fazer isso aqui, então eu quero mudar de local, disse ele. Muito bem. Mas eu tenho mais 2 tarefas que precisam ser feitas agora, então podemos discutir as coisas enquanto eu as faço? Vandaliel perguntou enquanto reabsorvia Pet e os outros monstros em seu corpo. Dalton franziu a testa. Não é que eu não entenda como você se sente, mas não posso recomendar que você vá ao Baby Bards Relaxation ou Lakira. A primeira era uma pousada de alta classe com segurança adequada, para onde os criados, incluindo o velho mordomo, haviam fugido, e a última era a cidade onde ficava a segunda residência da família Palpap, a localização da esposa e dos filhos de Thomas. Dalton não tinha sentimentos favoráveis aos nobres desta nação, e ele não tinha vivido uma vida que o tornasse qualificado para explicar a falta de sentido da vingança. Mas a visão de mulheres e crianças sendo devoradas vivas não seria agradável. Isso seria ainda mais verdadeiro se o assassino fosse alguém amado pela deusa. Dalton esperava que Vandaliel desistisse disso. Não, estou indo para a base de alguns criminosos chamados Família Arai, disse Vandaliel. Parecia que o palpite de Dalton estava errado. E está certo? Então está bem. A propósito, por que você está mencionando um grupo mafioso como a Família Arai? Ele perguntou. Explicarei no caminho, disse Vandaliel. A propósito, se você estiver com fome, gostaria de comer alguma coisa? Se você não se importa com peixe seco, posso lhe dar um pouco agora. Não, não foi por isso que mencionei uma pousada. Meu peixe seco e outros alimentos tornaram-se estranhamente deliciosos ultimamente. Estou confiante nisso, sabe? Ou prefere alguma fruta? Enquanto compartilhavam essa conversa, Vandaliel deixou a mansão Palpap com Dalton, segurando o anel de Thomas na mão. A única coisa que ele deixou para trás foi uma espada mágica lascada e uma grande poça de sangue. Nome: Gizania. Idade: 36 anos. Título: nenhum. Classificação: 8 raça. Ushoni Samurai Master, grande construção. Arani nível: 17. Trabalho: Onimusha nível do trabalho: 7. Histórico do trabalho: aprendiz de guerreiro, espadachim, samurai, usuário de espada mágica. Habilidades passivas do mestre samurai: visão noturna, força sobre-humana, nível 9, level up. Agilidade fortalecida, nível 6, poder de ataque fortalecido quando equipado com uma katana, grande, level up. Habilidade física aprimorada, carapaça, olhos compostos pelo corporal, nível 7, level up. Valores de atributos fortalecidos. Lealdade, nível 5, level up. Valores de atributos fortalecidos. Caminho do demônio, nível 2, level up. Refino de fios, nível 2, level up. Cura rápida, nível 5, novo. Secreção de veneno, nível 1, novo. Habilidades ativas. Katana técnica, nível 8, level up. Técnica de armadura, nível 6, level up. Técnica de luta desarmada, nível 6, level up. Viagens em alta velocidade, nível 3, ultrapassar limites, nível 8, level up. Coordenação, nível 4, novo. Superar limites, Magic Katana, nível 4, novo. Processamento de pensamento paralelo, nível 1, novo. Descida do espírito familiar, nível 1, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zanalpadna, proteção divina de Gares, novo. Explicação do monstro. Mestre Samurai Ushoni, uma raça que nasceu quando Gizania, um Arani Samurai Master, recebeu a orientação de Vandaliel. Chifres semelhantes aos de um touro cresceram de suas têmporas e a força física de todo o seu corpo aumentou. Além disso, ela ganhou habilidades regenerativas e a capacidade de secretar veneno. Seu peito ficou maior, mas como isso ocorreu sem aviso dentro de uma masmorra, Gizania ficou um pouco incomodada com isso, em termos de tamanho de sua armadura. Explicação da habilidade. Inimigo divino, uma habilidade superior despertada da hostilidade. Inclui o efeito de hostilidade e aumenta ainda mais o dano causado aos deuses e seus seguidores, como espíritos heróicos e espíritos familiares, bem como aqueles que receberam as proteções divinas dos deuses. Este efeito também se aplica contra aqueles que ativaram a habilidade descida do espírito familiar ou suas versões superiores. Conteúdo patrocinado. As 2 pequenas tarefas restantes. Conteúdo patrocinado. Capítulo anterior. Vandaliel estava usando feitiço sem atributo Flight para voar dentro de uma sala luxuosa.
mas cheia de cheiro de sangue, fazendo uma seleção. O dono desta sala era o chefe da família Arai, um grupo mafioso armado que recentemente estabeleceu seu domínio usando métodos violentos. E aquele chefe era atualmente a fonte do cheiro de sangue. Os Black Goblin Ninjas liderados por Braga relataram os resultados de seu trabalho a Vandaliel. King, nós eliminamos todos que você nos disse. Nós não eliminamos todos que você não nos disse. Fizemos bem? Fizemos bem? Sim, obrigado a todos, disse Vandaliel. Quanto aos que ainda estão vivos, decidirei mais tarde se os matarei ou apagarei suas memórias. Os Black Goblin Ninjas haviam eliminado o chefe da família Arai, todos os membros de alto escalão e todos os seus guardas dentro do prédio. Eles o fizeram usando métodos como esfaqueá-los no abdômen várias vezes, abrir suas cabeças com machados ou simplesmente espancá-los até a morte, fazendo parecer que haviam sido mortos em uma disputa com outra organização criminosa. Vandaliel colocou a mão decepada de Thomas em cima da mesa do chefe. Vou deixar a mão que está usando o anel com o brasão da família Palpap aqui. Saia. Um homem que Vandaliel havia equipado com a técnica de ligação de grupo emergiu de dentro dele. Dalton, que havia acompanhado Vandaliel até aqui, soltou um pequeno gemido ao ver o rosto desse homem, que tinha cortes feitos por uma arma branca em todo o rosto. Esse é o Lintearer, Boramo? Ele é um assassino perigoso que originalmente era um mercenário e já matou dezenas de pessoas. Já vi posteres dele na Guilda dos Aventureiros várias vezes, dizendo que ele é procurado vivo ou morto, disse Dalton. Ele estava nesta cidade? Sim. Ele é o mais conhecido entre as pessoas que matei e é o tipo de pessoa que faria algo assim, disse Vandaliel. Sempre que ele se esgueirava para a capital real da nação do escudo Mirg para persuadir a família Legston a se juntar a ele. Os espíritos se reuniam para ele e contavam sobre os criminosos que os mataram. Mas ele não foi capaz de criar nenhum distúrbio até que a mudança da família Legston para Talosheim estivesse completa. Então ele só matou os assassinos e criminosos que estavam trabalhando por conta própria. E entre os criminosos que ele matou, ele fez Luciliano criar mortos-vivos dos cadáveres daqueles que fizeram da matança sua profissão, depois os trouxe para cá. Vou matar esse Boramo aqui de novo com uma das espadas que são usadas pelos guarda-costas da família Arai, disse Vandaliel. Ele deu vários golpes bruscos da espada e matou o Live Dead Boramo. O cheiro de sangue na sala ficou ainda mais forte. Com isso, criei um cenário em que a família Arai, que enviou um pedido para o assassinato de Thomas Palpap, teve um conflito com Boramo e os outros assassinos que eles contrataram, terminando em um banho de sangue, e explicou. Depois que eu matar os outros assassinos mortos-vivos, colocá-los em outros locais e levar para casa os cadáveres dos membros de alto escalão para fazer parecer que eles traíram o chefe, não haverá problemas. O encobrimento está completo. Espere um segundo, disse Dalton quando Vandaliel começou a escolher quais cadáveres ele levaria de volta. Provavelmente não foi muito trabalho para você, mas por que você está fazendo esse disfarce? Quem esse encobrimento deveria enganar? Dalton não via sentido em criar esse encobrimento. O Marechal Thomas Palpap havia desaparecido. Todos os cavaleiros que serviam na mansão perderam a consciência e suas memórias foram apagadas por algum tipo de veneno, deixando-o sem nenhuma lembrança do criminoso. Uma grande mancha de sangue e a fiel espada do Marechal foram deixadas para trás em seu quarto, e seu administrador, a última pessoa que ele conheceu, recebeu seu testamento. Nessas circunstâncias, o Imperador Marchuzaro e o vampiro puro-sangue Birkini não suspeitariam de ninguém além de Vandaliel. Não havia nenhuma evidência sólida que apontasse Vandaliel como criminoso, mas isso por si só indicaria que Vandaliel estava por trás disso. A única pessoa capaz de fazer tal coisa, a única que realmente faria isso, era Vandaliel. Mas, do ponto de vista de Dalton, o que Vandaliel estava fazendo agora era rude, desleixado e notável por ser em grande escala. Era verdade que a família Arai era uma organização criminosa violenta e armada recém-nascida, mas no final, era apenas uma organização criminosa. Não havia nenhum nobre influente, nenhuma agência de inteligência de outra nação ou vampiro de raça pura puxando suas cordas das sombras. Por que a família Arai, que não se ressentiu ou se beneficiou diretamente da morte do chefe de uma importante família nobre da nação, conspiraria para assassiná-lo? Se eles falhassem, todos seriam decapitados por traição contra a nação. Mesmo que tivessem sucesso, não ganhariam nada.
e havia chance de que seu crime fosse exposto mais tarde e eles se tornassem traidores da nação de qualquer maneira. E para Dalton, mesmo Lintearer, Boramo e o resto dos assassinos, aqueles que deveriam ter realmente cometido o assassinato, pareciam ser fracos demais para matar o Marechal. Ele não os conheceu enquanto eles estavam vivos, então ele não tinha certeza exatamente de quão fortes eles eram. Mas era duvidoso que eles possuíssem a habilidade de fazer a dúzia de cavaleiros que serviam à família Palpap perder a consciência em um instante sem matar. Os assassinos eram razoavelmente conhecidos, mas do ponto de vista de Dalton, eles eram de segunda categoria. Seus alvos eram limitados a cidadãos comuns como mercadores e talvez aventureiros de classe D no máximo. Era impensável que eles fizessem algo tão ambicioso quanto matar o atual marechal da nação. Ele não conseguia imaginar como esse encobrimento faria com que as suspeitas de Marshuk-Zaro e Birkini mudassem de Vandaliel. Eu me sinto mal por dizer isso, mas você não está enganando o imperador ou um vampiro de raça pura com isso. Os únicos que serão enganados são os guardas imperiais e no máximo aqueles associados a eles, disse Dalton. Só isso fará valer a pena. Afinal, isso é um disfarce para esconder as coisas de quem não sabe de nada, disse Vandaliel. Esse era o seu objetivo desde o início? Não, isso só me faz pensar mais. Por quê? Quase não há chance de que aqueles que nada sabem notem você por causa desse incidente. Mesmo no caso improvável de que o façam, isso realmente não importa, não é? Dalton exclamou, com os olhos arregalados devido à sua incapacidade de entender. A fortaleza de Vandaliel ficava do outro lado da Cordilheira Bondar. Mesmo que alguns guardas excepcionais do palácio, cavaleiros leais ou esposas ou filhos de Thomas percebessem quem era o verdadeiro culpado, não era um lugar que eles pudessem perseguir. Claro, era possível que eles construíssem um exército para tentar exterminá-lo, mas o túnel que lhes permitiria uma passagem segura pela cordilheira da fronteira estava selado. E construir um exército levaria mais 10 anos, com a morte de Thomas, poderia levar ainda mais tempo. Os goblins negros olharam para ele com expressões de confusão, como se lutassem para ver porque ele não entendia. É para Kurt e os outros, a família Legston, disse um deles. Kurt, a família de Condes Legston. Por que você está mencionando esse nome? Dalton perguntou. Você é classe S, mas nem sabe disso? Não pense que saberíamos tudo só porque somos um grupo de aventureiros da classe S. E eu sei que é tarde para eu perguntar isso, mas como vocês podem falar palavras humanas? O grupo de aventureiros da classe S conhecido como Tempestade da Tirania não possuía sua própria rede de informações, e seu interesse e cautela em relação à já decadente família de Condes Legston era fraco. Assim, parecia que eles não haviam notado as estranhas circunstâncias que cercavam a família Legston. Não podíamos conversar em particular até entrarmos neste prédio, entende? Bem, para dar um resumo simples, eu cacei a família Legston. Não, eu não literalmente cacei suas cabeças. Fiz com que eles abandonassem sua nação e se juntassem a mim, explicou Vandaliel brevemente. Tudo isso é para o bem das pessoas ligadas à família Legston que ainda restam nesta nação. Aqueles que tinham o sobrenome de Legston e aqueles próximos a eles que queriam deixar a nação com a família Legston, como servos, cavaleiros e suas famílias. Todos fugiram para Talosheim. Mas ainda havia muitas pessoas com conexões com a família Legston que ainda permaneciam nesta nação. As famílias das esposas de Alçard e Cecil, as famílias com as quais as irmãs de Cecil se casaram, as famílias das esposas dos cavaleiros, os parentes dos servos. As famílias nobres que trataram bem a família Legston e assim por diante. Havia muitos para alcançar. Na mesma noite em que a família Legston desapareceu, o conde Thomas Palpap também desapareceu. Sendo assim, quem não sabe de nada suspeitaria da família Legston, não é? Disse Vandaliel. Você está certo, Dalton disse com um aceno de cabeça. São as famílias do ex-marechal e do atual, e na perspectiva de quem está de fora. Uma das famílias perdeu o cargo e entrou em declínio devido a um grande fracasso de escala nacional, enquanto a outra alcançou grande sucesso como uma figura importante na nação. Não seria estranho pensar que a família Legston guardaria rancor da família Palpap. A verdade era que a posição de Thomas não era digna de comemoração, mas era assim que as coisas pareceriam para um estranho. E aqueles que adivinham a verdade permaneceriam em silêncio sobre isso, não é? Disse Vandaliel. Bem, a nação do escudo Mirg não se sairia tão bem se o desaparecimento de sua pessoa mais importante permanecesse um mistério.
E toda a nação entraria em pânico se alguma notícia sobre você vazasse. Então, considerando isso, suponho que esses caras sejam um bode expiatório perfeito? Disse Dalton. Conteúdo patrocinado. Não é exagero dizer que toda a nação entrará em estado de pânico? Acho que o máximo que podem fazer é planejar uma segunda expedição imprudente para vingar o Marechal, disse Vandaliel. Deixando isso de lado, eu entendo o que você está dizendo, mas por que você está ligando esse encobrimento ao incidente? É para garantir que as pessoas ligadas à família Legston não sejam presas e executadas por crimes que não cometeram? Dalton perguntou. Sim. Bem, eu apenas pensei em fazer isso enquanto estava nisso. Eu provavelmente teria matado esses caras de qualquer maneira. Vandaliel não tinha nenhum apego particular a todos com conexões com a família Legston, mas achava que seria desagradável se eles realmente fossem presos e executados e então Kurt e sua família perguntassem a ele sobre isso mais tarde. Ao mesmo tempo, ele ouviu falar dos atos cometidos pela família Arai e os assassinos, incluindo o Lintearer, e sentiu vontade de matá-los. Foi por isso que ele estava criando esse encobrimento grosseiro enquanto fazia isso. Era tão casual quanto chamar alguém para avisá-lo de que havia deixado cair o lenço. É claro que Marshuzaro e Birkini provavelmente chegariam à verdade, como disse Dalton, mas não fariam o possível para tornar isso público. Era simplesmente transferir a culpa pelo incidente daqueles ligados à família Legston para a família Arai e os assassinos. Naturalmente haveria um alvoroço sobre o desaparecimento da família Legston, e haveria alguns ligando-os ao incidente. Mas aqueles ligados à família Legston eram pessoas como nobres, cavaleiros e mercadores que abasteciam o governo. Eles tinham posições sociais fortes. Coisas irracionais não poderiam ser feitas com base apenas na suspeita. Mesmo assim, alguns suspeitariam injustamente deles, mas isso não poderia ser evitado. Era impossível terminar tudo perfeitamente. Bem, suponho que seja assim. Conheço outro cara que pode fazer coisas inacreditáveis com facilidade, disse Dalton. As ações de Vandaliel lembraram Dalton de Schneider. Ele também frequentemente fazia coisas com facilidade que não seriam simples para as pessoas comuns fazerem. Certa vez, um nobre matou uma criança escrava na estrada principal, e Schneider o socou até a morte. Uma pessoa comum não faria isso. Bem, de acordo com o próprio Schneider, foi um movimento altamente calculado, mas, para Dalton, que estava lá, ele simplesmente parecia ter perdido o controle de raiva. Não é bom? Perguntou Vandaliel. Eu não disse isso. Está tudo bem, continue, disse Dalton, acariciando a cabeça de Vandaliel. Não que ele pensasse que as ações de Vandaliel eram justas. Ele até pensou que nada melhor do que resolver as coisas sem que Vandaliel se vingasse. Mas Dalton era um dos companheiros de Schneider que secretamente protegia as raças criadas por vida, e ele estava escondendo o fato de ser um elfo negro para trabalhar como aventureiro. Ele era um criminoso tanto no Império Amid quanto na Nação do Escudo Mirg. Ele estava em posição de ser chamado de mau. Nem ele nem Schneider acreditavam que se deveria odiar o crime, não o criminoso. Eles estavam apenas protegendo a justiça que eles mesmos priorizavam, mas estavam constantemente cientes disso. Do seu ponto de vista, não havia nenhum problema particular no que Vandaliel havia feito. Como resultado das ações despreocupadas de Vandaliel, uma organização criminosa foi esmagada e várias dezenas de pessoas morreram, mas eles eram o tipo de pessoa que seria transformada em escravos criminosos ou executada se fosse pega. Na verdade, era melhor pensar que havia vidas que foram salvas matando essas pessoas. A propósito, fazer esse acobertamento significa esconder o fato de que o Marechal era um traidor da nação. Então sua reputação na sociedade permanecerá como era e um de seus filhos o sucederá. Suponho que você realmente não se importe com isso? Dalton perguntou. Não, na verdade não. Eu não me importo, respondeu Vandaliel. Quando Thomas disse a Vandaliel que sua família e subordinados não estavam envolvidos no incidente, Vandaliel disse, eu não dou a mínima. O verdadeiro significado por trás dessas palavras era que ele era indiferente a elas. Ele não se importava com o que eles passariam após a morte de Thomas. Se a traição de Thomas foi exposta e eles foram condenados à guilhotina, se receberam a simpatia da nação como uma família nobre honorária. Se os filhos de Thomas o sucederam e o chamaram de grande pai, Vandaliel não estava nem um pouco interessado. Eles podiam fazer o que quisessem. Era por isso que ele não faria nada ou se envolveria. Dalton riu. Você é muito calmo para sua idade, não é?
É deprimente se tornar um demônio da vingança depois de sua vingança, ele disse. A propósito, ainda há coisas sobre as quais quero falar com você. Não há um lugar onde possamos conversar tranquilamente? Então acho que devemos deixar a capital, disse Vandaliel. A propósito, Dalton-san, ainda tenho mais uma tarefa. E eu estou com um pouco de fome, então você se importa se eu beber um pouco? Não, vá em frente. Também estou com sede, então acho que vou tomar um drink eu mesmo, disse Dalton. Você bebe? Exclamou Braga com os olhos arregalados de surpresa. Dalton não sabia por que Braga estava tão surpreso e respondeu sem pensar muito. Sim, os elfos negros da minha aldeia bebem. Sou conhecido por ser o bebedor mais pesado entre eles. Os goblins negros estremeceram. Vê, você pode beber tanto. Os elfos negros do lado de fora são incríveis. Esses caras não podem beber por causa de sua raça? Dalton se perguntou enquanto seguia Vandaliel para fora. Em um beco, Vandaliel massacrou 2 criminosos que os espíritos lhe disseram que cometeram seus crimes com muita frequência. Sugou o sangue de um deles e ofereceu o outro a Dalton. Eu vou perguntar apenas no caso. Você quer um pouco? Ele perguntou. Meu mal, pensei que você quis dizer álcool, disse ele, balançando a cabeça. Esta foi a única resposta que ele poderia dar, em nome da honra dos elfos negros de sua aldeia. Naquela noite, toda a família de Condes Legston, seus servos e seus cavaleiros desapareceram da nação Escudo Mirg, e Thomas Palpape desapareceu. A investigação deste último encontrou os cadáveres do chefe da família Arai e membros do alto escalão em sua base, junto com uma mão decepada usando o anel com o brasão da família Palpape. A família Arai e os assassinos que eles contrataram foram oficialmente declarados os culpados por seu assassinato. Com este incidente, a reconstrução do exército da nação Escudo Mirg seria adiada ainda mais. A pergunta que ele repetidamente se fez, onde ele errou, foi quando ele decidiu que era um pouco mais excepcional do que seu irmão mais velho. Por essa razão, ele aceitou a oferta de vampiros que adoravam um deus maligno e assassinaram seu irmão. Essa foi a resposta para sua pergunta. Mesmo sendo um pouco mais excepcional do que seu irmão quando era mais jovem, não havia garantia de que o mesmo aconteceria 10 ou 20 anos depois. E mesmo que ele não sucedesse à família Palpape, ele poderia ter se tornado o vassalo de seu irmão para servir a família e a nação ou casado com outra família nobre e colocar sua mente afiada para usar dessa forma. Mesmo que Thomas não tivesse se tornado o chefe de sua família, a nação não teria sido arruinada ou sofrido grandes perdas, nem o mundo teria acabado. Apesar disso, ele acreditou presunçosamente que deveria suceder sua família porque ele era um indivíduo superior. Falou tais palavras para esconder essas ambições até de si mesmo e foi utilizado pelos vampiros conforme sua conveniência por anos. Esse foi o maior erro que ele já cometeu, e ele nunca percebeu isso até que sua existência foi extinta. Vandaliel e Dalton trocaram detalhes aproximados de suas situações. Dalton ficou surpreso do começo ao fim ao ouvir a situação do outro lado da cordilheira da fronteira e o fato de que a existência de seu grupo era conhecida pelos deuses. A coisa que mais o surpreendeu foi a aparência de Legion, no entanto. Claro, Vandaliel também ficou surpreso ao saber que 2 dos membros da Tempestade da Tirania eram a reencarnação de um deus maligno e um vampiro de raça pura, e que eles estavam protegendo mais membros das raças de vida no lado do Império Amid, continente do que ele pensava. Ele ficou particularmente surpreso com o fato de que o heróico deus Farmaungold, que foi o campeão escolhido por Xantar que lutou com Belvood ao lado de Alda na batalha que ocorreu há 100.000 anos, mudou de lado. Mas ele não quer levar um soco de mim 100 vezes. Bem, não pretendo fazer isso, disse Vandaliel. Deixe isso para depois, disse Dalton. Bem, eu aprendi que você pode se teletransportar em um instante, mas não poderemos ir até lá por um tempo. Também não podemos usar o teletransporte para fazer viagens de um dia. O imperador Marchuzaro e o vampiro de raça pura Birkini já sabiam que os membros da Tempestade da Tirania eram crentes de vida e membros das próprias raças de vida, mesmo antes de se tornarem um grupo de aventureiros da classe S. Conteúdo patrocinado. Assim, eles estavam aparentemente sob vigilância constante, com feitiços especiais e outros métodos normalmente impensáveis. E seria ruim se a existência de Legion e o fato de Vandaliel poder se teletransportar para dentro e fora da cordilheira da fronteira fossem descobertos. Se fossem apenas caras como aquele espadachim chamado Rickert, poderíamos lidar com eles sozinhos e mesmo que não pudéssemos,
Poderíamos usar o teletransporte para escapar, disse Plutão. Então, foi você quem derrotou a espada da velocidade da luz, o Jousan. Mesmo de relance, você parece uma má combinação para ele. O pobre coitado, Dalton murmurou. Deixando isso de lado, há um feitiço de atributo espacial que interfere no teletransporte. E existem todos os tipos de outros feitiços que podem selar seu movimento, como feitiços que o petrificam ou param o tempo. Não baixe a guarda. Se Legion fosse removido, Vandaliel não conseguiria se mover com o teletransporte. Se o inimigo soubesse disso, certamente tentaria eliminar Legion a todo custo. De fato, precisamos ter mais cuidado, disse Vandaliel. Legião possuía uma quantidade completamente anormal de vitalidade e uma habilidade regenerativa que permitia que eles se recuperassem imediatamente mesmo depois de serem cortados ao meio, e não tinham órgãos internos ou ossos atuando como pontos vitais para o inimigo. Eles também tinham a habilidade Counter Jerekigal, uma das personalidades de Legion. De certa forma, eles eram mais difíceis de matar do que Vandaliel. No entanto, matá-los não era a única maneira de detê-los. Dalton, que lutou contra todos os tipos de inimigos até agora, os avisou e os lembrou disso. Eu vejo. É verdade que deveríamos ter pensado no perigo de sermos selados com feitiços e efeitos de status. Não posso negar que nosso senso do que é perigoso ficou mais fraco depois que ganhamos este corpo, Plutão disse. Mas eu quero que você não nos chame de Ojousan. Emma, Ghost e Jack também estão aqui, disse Jack. Ei, como devo chamar esses caras? Dalton perguntou. Eu os chamo de Legião, disse Vandaliel. Seu corpo é simples e apenas feito de carne, mas seu interior é difícil de entender. Tudo bem, vou ter cuidado, Dalton disse. Então seu rosto de repente endureceu. A verdade é que há algo pelo qual todos nós, membros do Storm of Tyranny, precisamos nos desculpar com você. Sou o único aqui agora, mas direi primeiro. Ele encarou Vandaliel, que piscou surpreso e baixou a cabeça. Lamentamos não ter conseguido interpretar bem a divina mensagem de vida e não ter conseguido salvar sua mãe. Vandaliel olhou para o moicano de Dalton ao perceber que ele e seus companheiros, como no asa de Taloshein, haviam recebido uma mensagem divina de vida. E eles tentaram obedecer à mensagem divina, mas não conseguiram salvar Vandaliel e sua mãe. Por favor, levante a cabeça, não é sua culpa, disse Vandaliel. Não, mas então não consigo me sentir à vontade. Se houver, então me dê uma pose e deixe-me tocar. Qualquer coisa que eu puder fazer, espera, uma pose e deixar você tocar? Dalton e seus companheiros realmente não tiveram culpa, então Vandaliel não tinha intenção de culpá-los. Na verdade, mesmo que ele tivesse escondido sua identidade, Dalton era um aventureiro de alta classe e alguém que podia falar casualmente até mesmo com o governante de uma nação inteira, mas ele estava baixando a cabeça para Vandaliel. Vandaliel teve dele uma impressão favorável. Por que isso? O que há de tão divertido em me fazer posar e me tocar? Perguntou Dalton. É super divertido, disse Vandaliel. Mas não é bom eu pedir um benefício colateral como esse? Pensou Vandaliel. Não fuja, disse Legion. Não se preocupe, não vai doer, disse um dos goblins negros. King só quer seu corpo, disse outro. E não se preocupe, vai acabar rápido se você fizer o que ele diz, disse Kimberly. Uou! Dalton gritou. Nunca sonhei que alguém diria tais palavras para mim. E espere um segundo, quantos de vocês estão aí? Lá está aquela mulher que parece uma árvore. E o que é essa abelha rainha e esses fantasmas? Aqui, acalme-se. Ah, seus ombros estão um pouco rígidos. Devo fazer uma massagem em você enquanto estou nisso? Vandaliel ofereceu. Deixe-me ir. Dalton gemeu. Ele não pôde resistir de verdade. Eisen e Braga o seguraram e ele foi enterrado entre Vandaliel e os outros. Legião, Princesa Levia e Orbi assistiram. Vandaliel adora músculos como sempre. Mesmo sendo o número 1 quando se trata de carne, disse Pluto. Os elfos negros do lado de fora da cordilheira são diferentes, não são? Ele é bem mais musculoso que o Gizansan, disse Pluto. Até eu tinha ouvido falar de Dalton da Tempestade da Tirania enquanto estava vivo, mas ele era um elfo negro, disse Orbia. Também havia uma Nan, uma elfa e um novo aventureiro misterioso que também é um barman que se juntou mais tarde. Esses são um deus do mal e um vampiro de raça pura? Depois disso, Dalton teve todo o seu corpo brincado, ou melhor, sua rigidez muscular afrouxada e recebeu um pequeno golem para atuar como marcador de teletransporte para Legion.
Depois que ele e Vandaliel decidiram uma hora para se encontrar, ele foi embora. Mais ou menos um mês se passou depois que Vandaliel matou Thomas Palpap. A nação Escudo Mirg provavelmente ainda estava em alvoroço. Enquanto isso, Marshuzar fazia caretas. Thomas Palpap tinha sido uma pessoa perigosa que planejou a independência da nação do Escudo Mirg do Império e provavelmente possuía conexões com vampiros de raça pura. Deveria Marshuzar ficar feliz por tal pessoa ter sido eliminada sem que ele precisasse sujar as próprias mãos, ou ficar preocupado com o fato de que a reconstrução do exército da nação Escudo Mirg, o escudo do Império, seria adiada ainda mais. Quanto a Birkini, o vampiro de raça pura que adorava Irishukaka, o deus maligno da vida alegre, ele havia perdido um conspirador influente, mas sua organização já estava meio destruída, então a perda de Thomas não foi tão grande assim. Deixando essas situações de lado, as pessoas dentro da Cordilheira Bondar ficaram surpresas com a notícia de que o grupo de aventureiros da classe S, que era o orgulho do Império Amid, incluía um elfo negro e um vampiro de raça pura. Cecil e Alsard Legston, que haviam acabado de sair de seu país natal, perceberam que poderiam ter testemunhado o momento da ruína de sua própria nação se não tivessem escapado. Quanto a Farmão Gold, os deuses e até mesmo os líderes das nações decidiram manter as informações sobre ele em segredo por enquanto. Ele era conhecido como um inimigo amargo ao lado de Belwood por 100.000 anos. Os deuses e os líderes das nações decidiram que esta informação seria muito chocante para o povo. Na verdade, uma das maiores razões era que Shers, o deus das bandeiras de batalha, e Gares, o deus dos guerreiros, não conseguiam acreditar que Farmão havia realmente se tornado um aliado. Parecia que o abismo entre esses dois e Farmão era imenso. Neste dia em particular, Vandaliel, que agora tinha 10 anos, estava participando de um torneio de combate realizado na nação Darkef. Este torneio de combate é realizado anualmente desde que Gufadgar, o deus maligno dos labirintos, criou a prova de Zakart 100 anos atrás. A história dele é rasa, mas é um torneio honroso, explicou Gizan, que integrou a comissão organizadora do torneio. Ele deu um suspiro. Seu objetivo é selecionar heróis que sejam dignos de desafiar o Trial of Zakart. Então, mesmo sendo um torneio, não há apenas um vencedor. Vários indivíduos ou mesmo mais de uma dúzia podem se tornar desafiantes excepcionais. Parece que a prova de Zakart é diferente do lado de fora da Cordilheira da Fronteira, mas aqui geralmente não mata nossos adversários. No entanto, é possível que os adversários que são muito fracos sejam mortos. Aparentemente, quando o julgamento de Zakart apareceu dentro da Cordilheira da Fronteira, quando se tornou difícil para os desafiantes continuarem por razões como a queda de vitalidade muito baixa, a masmorra os teletransportou à força para fora. E assim uma equipe médica estava sempre de prontidão do lado de fora da masmorra até que todos os desafiantes saíssem. Mas nenhum desafiante que entrou no calabouço quando ele apareceu fora da Cordilheira da Fronteira foi conhecido por ter saído vivo, exceto 3 dos membros das lâminas de 5 cores que eram liderados pela Espada de Chama Azul Heinz. Era provável que o Dungeon escolhesse quais adversários iria ejetar a força e quais não iria. Pensando bem, uma placa que dizia "O julgamento de Zakart" apareceu do lado de fora da masmorra em um determinado momento. Achamos estranho, mas deve ter sido por causa dos falsos rumores que se espalharam do lado de fora da cordilheira. Os rumores de que aquele que conquistou o labirinto seria o sucessor de Belwood. Bem, o calabouço contém monumentos de pedra com representações de lendas dos campeões e dos deuses, bem como enigmas relacionados a eles. Então não é de surpreender que sejam mal interpretados, disse Gizan. Deve ter sido desagradável para Gofadgar. E pensar que o mal-entendido persistiria mesmo depois de ele ter feito a inscrição, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Ao contrário da razão pela qual o calabouço foi criado, os crentes de Alda e suas forças entraram no calabouço um após o outro. Isso certamente foi desagradável para Gufadgar. As coisas estão difíceis para Gufadgar, mas também têm sido difíceis para nós, desde que de repente ficamos com a tarefa de selecionar desafiantes para o Dungeon, 100 anos atrás. Verdadeiramente a quantidade de trabalho que tivemos que fazer aumentou drasticamente em um instante, disse Gizan. Vandaliel olhou para Gizan e viu olhos ainda mais sem vida do que os seus. Parecia que organizar este torneio era uma tarefa muito problemática para os elfos negros. Obrigado por seu trabalho duro. Devo esfregar seus ombros?
disse Vandaliel, oferecendo sua técnica de massagem que já havia sido elogiada até por um aventureiro de alto nível. Mas Jizan deu um sorriso vago e balançou a cabeça. Afinal, ainda estamos trabalhando, disse ele. Aliás, este dungeon tem um mecanismo que torna difícil para alguém que o desafiou fazê-lo uma segunda vez. Quando aqueles que já o desafiaram anteriormente descem vários andares, as escadas para o próximo andar desaparecem para eles. HMPH, o propósito da masmorra é encontrar o sucessor de Zakart, afinal, está dizendo que não tem nada a ver com quem já o desafiou uma vez e provou não ser o tal. Eu desperdicei muito esforço por causa disso, disse o rei Majin Godwin, que estava mastigando um grande lagarto inteiro assado coberto de ketchup importado de Talochein. Ele aparentemente testou o boato de que o calabouço não aceitaria aqueles que o desafiassem pela segunda vez. Estritamente falando, isso não é bem verdade. Se houver pelo menos uma pessoa que esteja desafiando o dungeon pela primeira vez, aqueles que já o desafiaram antes ainda podem prosseguir. Mas uma vez que aqueles que o estão desafiando pela primeira vez vão embora, eles se tornam incapazes de prosseguir. Esse foi o caso quando eu mesmo desafiei o dungeon, disse a rainha Dona Neris de Zanalpadna, que veio para assistir ao torneio como Godwin. Parecia que ela havia desafiado o dungeon mais de uma vez também. Ela segurava um crepe feito de ovos de Demon Dux, patos que se tornaram monstros. E você nem pode participar deste torneio. Sério, meu sangue ferve e não consigo me acalmar, então é frustrante, Godwin resmungou. Isso não pode ser evitado, disse o rei Kijin Tema. É um torneio para selecionar desafiantes para o julgamento, então não adianta alguém como você participar, pois você já perdeu o direito de desafiá-lo. Na verdade, não seria justo para as pessoas que deveriam desafiar o calabouço, mas não poderiam por sua causa, disse o rei Centauro Silvari. Não seja tão egoísta. Tema, você entrou neste torneio 2 vezes e 5 vezes, Silvari. Não é justo. Godwin uivou. O que? Isso é só porque você me nocauteou da primeira vez. Tema protestou. Imperador, só porque fui derrotado 4 vezes não significa que sou fraco. Fui mal colocado contra meus adversários, disse Silvari. As pessoas mais fortes da região sul do continente se reuniram para desafiar o julgamento, então parecia que houve tempos em que os reis das nações foram feitos para lutar entre si. Deixando isso de lado, por que estou aqui? Perguntou Vandaliel. Ele foi obrigado a se sentar em uma cadeira com a palavra prêmio escrita nela. Ele estava muito disposto a entrar no torneio, mas Jizan e os outros o forçaram a sentar neste lugar. Quero dizer, com a sua força, você com certeza será escolhido como desafiante, disse Darcia, que assistia ao torneio ao lado de Vandaliel. Não acho que você realmente precise se esforçar para competir. Ela parecia uma simples mãe amorosa, mas todos, menos o próprio Vandaliel, concordaram com suas palavras. Imperador, seu poder faz de você a pessoa mais distinta dentro da Cordilheira da Fronteira, desafiar o julgamento, disse Jizan. Eu também o desafiei antes. Mas pelo menos você não será derrotado no julgamento por falta de poder, disse Budarion. Então, por favor, ajude-me reduzindo meu trabalho pelo menos um pouco, disse Jizan. Vandaliel não teve escolha senão acenar com a cabeça em resposta ao pedido sincero de Jizan. E Vossa Majestade, você é claramente o sucessor de Zakart que Gulfadgar está procurando. Claro que você vai desafiar o julgamento, disse Kurt. Por que você está aqui nos assentos dos espectadores? Perguntou-lhe Vandaliel. Porque se eu participasse do torneio, poderia me transformar em um morto-vivo, disse Kurt, dando um olhar distante para o palco, onde Eleanora estava derrubando um guerreiro Kijin. Kurt era ainda mais fraco que aquele guerreiro Kijin. Se ele participasse do torneio, era possível que morresse por acidente, mesmo que seus oponentes se detivessem. De qualquer forma, os únicos competidores fortes neste torneio são as pessoas que você trouxe, Sua Majestade. Lamento dizer isso na frente de vocês, mas não posso negar a falta de habilidade de todos. O Six-Horn Battle Demons e o Draconid Samurai Hoven não estão aqui, e nenhum dos Majin está aqui além de Iris Ojouzan. Você está bem com isso? Ka perguntou a Vandaliel. Os reis das nações deram sorrisos amargos. Não é que eles tenham se recusado a participar por consideração a você, Sua Majestade. Não entenda mal, disse um dos 4 anciãos Draconid da nação Draconid. É só que o número de competidores capazes é limitado, disse outro. Limitado? Kurt repetiu. Kurt, dono, muitos de nós,
Membros das raças de vida, vivemos vidas longas. Naturalmente, nossas gerações mudam em um ritmo lento. Assim, a maioria de nós Draconis, Magin e Dark Elves já desafiamos o julgamento antes. Os veteranos da região sul do continente já enfrentaram o julgamento. Eu vejo. Devido ao objetivo e às regras do torneio, não havia razão para aqueles que já haviam desafiado o julgamento antes de participar novamente. E em muitos torneios, mais de 10 pessoas foram escolhidas. Assim, nos últimos 100 anos, muitos veteranos como Godwin perderam seus direitos de entrar no torneio. Existem algumas raças com expectativa de vida curta, mas a rebelião do meu irmão tolo não foi há muito tempo, disse Budarion. Os candidatos ao torneio da Nação High Goblin, Nação High Kobold e Reino Noble Orc caíram ou foram derrotados na rebelião iniciada por Bugitas. Eu perguntei algo que não deveria. Peço desculpas, Kerr disse, abaixando a cabeça. Budarion balançou a cabeça e disse a ele que não havia nada pelo que se desculpar. No final, os únicos dignos de desafiar a prova do torneio deste ano foram os companheiros de Vandaliel. Acho que a filha de Onivaca e Silvari está fazendo o melhor que pode, disse Vandaliel. Não, eu a fiz participar pensando que este ano poderia ser o último torneio, mas ela ainda não é digna. Agradeço suas amáveis palavras, disse Tema, estreitando os olhos. Iris está fazendo o seu melhor também. Você não acha? Godwin exclamou, queimando com o estranho senso de competitividade. Silêncio, seu pai tolo e amoroso, disse a rainha Dona Neris. Aliás, você mudou de emprego? Perguntou a Vandaliel. Limpar o julgamento provavelmente levará vários meses, então seria melhor mudar seu trabalho primeiro. Sim, fiz isso cerca de meio mês atrás. Eu adquiri o trabalho de criador do labirinto, disse Vandaliel. Ele havia considerado o Spirit Warrior Job e o outro Guider Job, mas estava prestes a desafiar uma dungeon que tinha em seu lugar mais profundo algo que seria capaz de ressuscitar Darcia. Ele havia decidido escolher o emprego que seria mais útil para adquiri-lo. A rainha Dona Neris assentiu. Eu vejo, nunca ouvi falar do job do criador do labirinto, mas certamente será útil para limpar o julgamento. No ringue do torneio estava sua filha Gizania, que acabará de começar a partida contra Zadiris. Mesmo se você for um mago, não vou me conter. Gizania declarou. Com este novo equipamento que o menino e Datara fizeram, vou mostrar a você que você não precisa, disse Zadiris, erguendo um cajado que parecia excessivamente decorado e difícil de manejar enquanto enfrentava Gizania. Naquele momento, o chão de repente tremeu e houve um som ecoante que parecia um gemido baixo. Em contraste com Zadiris e os outros que ficaram surpresos, Gizan e os outros permaneceram calmos e fecharam os olhos, como se estivessem rezando. A prova de Zakarta apareceu, anunciou Gizan. Conteúdo patrocinado nome, Vandaliel raça, Dampir, Dark F, idade, 10 anos título, Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sign of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor o Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni Trabalho, Criador do Labirinto Nível 8 Histórico do Trabalho, Mago de Atributo da Morte, Transmutador de Golem, Domador de Mortos-Vivos, Destruidor de Almas, Usuário de Punho de Venom, Usuário de Inseto, Lançador de Árvores, Demônio, Guia Arqui-Inimigo, Criador de Zumbis, Criador de Golem, Comandante do Demônio Cadáver, Usuário do Rei Demônio, Guia das Trevas Atributos, Vitalidade, 9.547 mana, 1.971.138.140. Mais 985569070 Força, 1707 Agilidade, 1484 Vigor, 1788 Inteligência, 3670 Habilidades Passivas, Força Sobre-Humana, Nível 8 Regeneração Rápida, Nível 3 Rei das Trevas Magia, Nível 2 Resistência ao efeito de status, Nível 10 Resistência à Magia. Nível 7 Visão das Trevas Caminho do Demônio das Trevas Sedução, Nível 3 Canto, Revogação, Nível 6 Orientação, Caminho do Demônio das Trevas, Nível 5 Automático Recuperação de Mana, Nível 9 Fortalecer Subordinados, Nível 8 Secreção de Veneno, Garras Presas, Língua Nível 7 Agilidade Aprimorada, Nível 5 Expansão Corporal, Língua, Nível 7 Poder de Ataque Fortalecido enquanto desarmado, Grande Habilidade Física Aprimorada, Cabelo, Garras, Língua, Presas Nível 7 Level Up,
Refino de fios. Nível 3 ampliação de mana. Nível 5 aumento da taxa de recuperação de mana. Nível 2 novo. Habilidades ativas. Trabalho de sangue. Nível 4 limites de transcendência. Nível 1 criação de golem. Nível 3 magia sem atributo. Nível 9 controle de mana. Nível 8 forma de espírito. Nível 10 culinária. Nível 5 alquimia. Nível 7 técnica de luta desarmada. Nível 9 level up. Multielenco. Nível 8 controle de longa distância. Nível 8 cirurgia. Nível 7 processamento paralelo de pensamento. Nível 8 level up. Materialização. Nível 7 level up. Coordenação. Nível 8 level up. Pensamento de alta velocidade processamento. Nível 8 level up. Comandante. Nível 7 thread healing. Nível 6 arremesso. Nível 6 screen. Nível 4 dead spirit magic. Nível 7 técnica de artilharia. Nível 7 shield T-Chic. Nível 4 armor T-Chic. Nível 4 group binding técnica. Nível 2 ultrapassar limites. Fragmentos. Nível 2 habilidades únicas. God Devourer, level 3, level up. Grotesque Mind, level 9 Mental Invasion, level 7 Labirinto Construction, level 10, level up. Demon King Fusion, level 9 Eyes, level 4 Divine Enemy, transformado da hostilidade. Soul Devour, level 3, level up. Proteção Divina da Vida novo. Proteção Divina dos Deuses Sombrios da Terra novo. Fragmentos do Rei Demônio. Chifres de sangue sugadores sacos de tinta carapaça glândulas de cheiro órgãos luminescentes mandíbulas de gordura globos oculares probóscide de pelo exoesqueleto perna. Desarticuladas antena maldições experiência adquirida na vida anterior não transferida não consegue aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente os níveis de aumento da taxa de recuperação de mana e construção do labirinto aumentaram com a mudança de classe. Explicação do trabalho. Guia das Trevas. Um trabalho que representa aquele que guia aqueles que irão morrer eventualmente e aqueles que já morreram. Pode ser adquirido por aquele que perturba a linha divisória entre a vida e a morte e tenta recriar a vida após a morte nesta vida. Naturalmente, os alvos da orientação são espíritos e mortos-vivos, bem como aqueles que desejam se tornar mortos-vivos. No entanto, como Vandaliel já adquiriu o Demon Guider Job e adquiriu a proteção divina dos deuses sombrios da Terra, os efeitos da orientação se estendem àqueles que normalmente não seriam afetados. Ele fornece baixo crescimento para os valores de atributo de vitalidade, força e resistência, mas fornece o maior crescimento para mana, inteligência e agilidade nessa ordem.